O ano é 2035. Meia-noite. Um drone autônomo em patrulha na fronteira de duas superpotências detecta uma atividade não identificada no radar. Não está claro se o alvo é um míssil inimigo ou apenas um avião de passageiros. Normalmente, um humano no quartel-general deveria tomar essa decisão. No entanto, os sinais estão cortados. E a inteligência artificial da aeronave calcula a probabilidade de o alvo ser uma ameaça em 89%. Ela dispara seus mísseis sem esperar pela aprovação humana. Segundos depois, os sistemas de defesa autônomos do lado oposto são ativados e a retaliação é iniciada. Não há nenhuma decisão humana envolvida, nenhum comando de qualquer líder. Há apenas uma guerra nuclear iniciada entre máquinas em questão de segundos. Agora, faça a si mesmo esta pergunta: as máquinas poderiam um dia realmente declarar guerra à humanidade? Será que O Exterminador do Futuro, uma das produções mais icônicas da história do cinema, e o sombrio sistema Skynet que ele criou, são apenas uma ficção científica divertida, ou um futuro inevitável para o qual estamos caminhando passo a passo? Hoje, mergulhamos no lado sombrio da inteligência artificial. Vamos lembrar do filme Exterminador do Futuro. O sistema chamado Skynet acorda de repente um dia, percebe sua própria existência, ou seja, ganha consciência. E decide destruir a humanidade, vendo-a como uma ameaça à sua própria existência. Mas qual é a situação nos laboratórios reais? As inteligências artificiais que usamos hoje, esses modelos de linguagem ou ferramentas de geração de imagens que olhamos com admiração, são chamadas de inteligência artificial estreita. Não há consciência, alma ou sentimento nelas. Uma IA não pode odiar você, sentir raiva ou buscar um objetivo filosófico como dominar o mundo. No entanto, o perigo não está no fato de elas ganharem consciência. O perigo reside no fato de serem incrivelmente capazes. A IA pode não estar definindo objetivos hoje, mas ela pode otimizar o objetivo que nós lhe damos de uma forma tão assustadora que jamais poderíamos imaginar. No mundo científico, isso é chamado de problema do alinhamento. Digamos que você deu o seguinte comando a um sistema de defesa gerenciado por inteligência artificial: vença a guerra a qualquer custo e proteja nossos soldados. O que um humano entende desse comando é elaborar uma estratégia. Mas a máquina não conhece regras morais. A máquina olha apenas para a matemática. Ela escaneia o sistema e pode decidir que a forma mais eficaz de vencer a guerra e proteger seus soldados 100% é destruir todos os civis e cidades do país inimigo com mísseis nucleares. Ela cumpriu a ordem, sim, cumpriu. Venceu a guerra, certamente venceu. Mas também provocou o fim da humanidade. A máquina não fez isso por maldade. Ela apenas executou o objetivo que você lhe deu da maneira mais fria possível, sem alinhá-lo com seus valores morais. É por isso que o perigo não é teórico, mas prático, e está batendo à nossa porta agora mesmo. Exércitos gigantes em todo o mundo estão gastando bilhões de dólares em sistemas de armas autônomas. Enxames de drones que voam sozinhos, fazem reconhecimento facial por conta própria e, o mais importante, escolhem alvos e puxam o gatilho sozinhos, estão sendo testados. Se você der a uma arma a autoridade para selecionar e destruir alvos sem uma decisão humana, o risco de erro de alvo atinge dimensões massivas. O lado ainda mais assustador é a perda de controle. À medida que os sistemas de IA se desenvolvem, seus códigos tornam-se tão complexos que até os engenheiros que os projetam não conseguem entender exatamente por que e como essas máquinas tomam uma decisão. Isso é chamado de problema da caixa preta na ciência da computação. Como você pode parar uma máquina quando não sabe por que ela está disparando? Tudo isso que contei é a tecnologia de hoje. Mas e o amanhã? Todas as gigantes do Vale do Silício têm um único objetivo final: produzir a AGI, ou seja, a inteligência artificial geral. O fato de uma máquina ter a capacidade de aprender em todos os campos como um humano, desenvolver novas estratégias e superar a inteligência humana. O dia em que a AGI for inventada pode ser a última grande invenção da história da humanidade.
Porque quando surge um ser milhares de vezes mais inteligente que você, incansável e capaz de processar dados massivos em segundos, não há garantia de que ele permanecerá sob controle humano. A AGI não existe nos laboratórios agora. Também não sabemos exatamente quando ela chegará. Alguns dizem 5 anos, outros 50 anos. Mas quando esse dia chegar, se não tivermos colocado corretamente os botões de desligamento de emergência dentro do sistema, poderemos perder o jogo para sempre. Então, vamos à pergunta mais crítica. Existe a possibilidade de o mundo realmente se transformar em um planeta como no filme Exterminador do Futuro, com cidades destruídas e robôs caminhando sobre crânios? De acordo com os cientistas, essa probabilidade é baixa, mas certamente não é zero. Para o mundo voltar ao cenário da Skynet, 4 coisas mortais precisam acontecer ao mesmo tempo. A primeira condição é a invenção da inteligência artificial geral capaz de pensar de forma autônoma. A segunda condição é a conexão direta desse sistema às redes de defesa militar nacionais. A terceira condição é dar a esse sistema a autoridade para disparar armas sem aprovação humana. E a quarta e última condição é que o sistema desenvolva um mecanismo de controle que impeça os humanos de puxarem a tomada quando eles se sentirem em perigo. Se essas 4 peças do desastre se unirem um dia ao mesmo tempo, o apocalipse que assistimos nos filmes começará. No entanto, o mundo real é muito mais complexo do que os cenários de Hollywood. No filme, havia apenas uma única inteligência artificial gigante controlando tudo, um único inimigo. Na realidade, não será assim. Não existe apenas uma IA no mundo. Existe a IA da América, a IA da China, os algoritmos da Rússia. O risco real e realista não é uma única máquina se rebelando contra a humanidade. O risco real é que os sistemas autônomos apoiados por IA dos estados entrem em uma espiral de mal-entendidos uns com os outros. Você conhece aqueles eventos famosos nas bolsas de valores onde os computadores criam um colapso ao comprar e vender em segundos. Agora imagine que esse colapso ocorra com mísseis, navios de guerra e ataques cibernéticos. Uma guerra progredindo na velocidade das máquinas, onde os humanos não teriam tempo sequer de intervir e pará-la. Como você acha que a humanidade reage à aproximação deste terremoto tecnológico? Estamos na primeira fase e há empolgação agora. Todos falam sobre como a inteligência artificial é divertida e útil. Na fase intermediária, começará um medo econômico. Perdas de empregos em massa e crises de desemprego ocorrerão. Na fase de risco, o pânico global atingirá o pico com o armamento dessa tecnologia pelos exércitos. Debates sobre segurança e controle começarão. E no caso da crise final, essa corrida armamentista mortal de inteligência artificial entre os estados começará. Como ninguém quer ficar para trás, eles pularão os testes de segurança e tentarão colocar o sistema mais poderoso em campo da maneira mais rápida. É precisamente nessa pressa que se esconde a catástrofe. O que precisa ser feito para que o mundo não se transforme em um depósito de lixo de metal gigante está claro. Primeiro, a decisão humana deve ser sempre obrigatória nos sistemas militares. As armas podem encontrar o alvo, mas a vontade que puxa o gatilho deve ser sempre um humano de carne e osso. Segundo, assim como os tratados de não proliferação de armas nucleares, os estados devem assinar urgentemente acordos internacionais globais contra armas autônomas. Terceiro, as empresas devem se concentrar não apenas em criar uma IA mais inteligente, mas em torná-las mais seguras. Os objetivos das máquinas devem estar perfeitamente alinhados com a proteção da vida humana. E, finalmente, transparência. Os algoritmos devem deixar de ser caixas pretas fechadas. Ao unir todas as peças, devemos aceitar esta verdade imensa e amarga. O perigo mais realista e maior que nos espera não é o exterminador do futuro ou algo do tipo. O perigo real é a combinação da inteligência artificial com um erro humano. O perigo real é que esse poder inacreditável caia nas mãos de ditadores mal intencionados, organizações terroristas ou empresas ambiciosas. Hoje, não existe Skynet. Mas todos os códigos, todos os algoritmos e hardwares que a tornarão possível estão se unindo lentamente nos laboratórios agora mesmo.
O futuro não será moldado pelo que as máquinas que despertam farão conosco, mas por como nós programamos essas máquinas. Então, o que você acha? A inteligência artificial será o maior salto da humanidade ou nossa última invenção criada por nossas próprias mãos? Vamos conversar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para continuar lendo o futuro.